Alô, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com SEAC. E dando continuidade a esse nosso estudo do livro do Céu e Inferno, nós vamos seguir com o capítulo 4, da segunda parte. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse estudo desse extraordinário livro, que é dessa obra que Kardec codificou, chamado O Céu e o Inferno. E em nossa caminhada pela segunda parte desse livro, nós vimos até aqui espíritos felizes e espíritos em condições medianas. E hoje chegamos a um capítulo profundamente comovente, que são os espíritos sofredores. Então, nós vamos perceber que esse estudo, ele não foi escrito para despertar medo nem curiosidade sobre o que acontece no lado espiritual. Kardec reuniu esses depoimentos para demonstrar com exemplos concretos, como funciona a justiça divina segundo as leis naturais que regem a vida espiritual. Então, ao conhecer essas experiências, nós somos convidados não a julgar aqueles que desencarnaram, mas principalmente a refletir sobre as nossas próprias escolhas. Afinal, estamos construindo dia após dia a realidade espiritual que um dia nós encontraremos, que um dia nós vamos buscá-la não, o dia que nós vamos realmente buscar encontrar as consequências dos nossos atos. Então, vamos pedir a Deus que nos inspire nesse momento e mais nessa reflexão, para que possamos seguir juntos e firme mais essa jornada. Então vamos lá. Nesse capítulo, capítulo 4 da segunda parte, Allan Kardec vai reunir mais uma vez comunicações de espíritos que enfrentaram sofrimento após o desencarne. E o importante aqui é a gente compreender que esses sofrimentos não são punições arbitrárias impostas por Deus. Ou seja, Deus não fala, eu vou punir você porque eu quero, nada. Essas dores, esses sofrimentos, decorrem do estado moral do próprio espírito. Então, uma consciência tranquila, ela vai produzir paz. Uma consciência marcada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença e pelo abuso das oportunidades da vida, pode experimentar inquietação e arrependimento. Nós vamos perceber nesse texto que o sofrimento apresentado por Kardec é, acima de tudo, educativo, ou seja, ele desperta o espírito para a necessidade de transformação. Chega uma hora que nós cansamos de sofrer, e nesse momento nós percebemos que precisamos nos transformar, e é exatamente isso que Kardec vai mostrar para nós, que o espírito desperta para essa necessidade da transformação. E outro ponto muito interessante também, como a gente sempre tem falado em todos os nossos capítulos aqui, que essa é a diferença fundamental entre a visão espírita e a ideia de castigos eternos. No Espiritismo, toda dor tem um propósito, que seja conduzir ao progresso. Então, mas a gente fala de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, mas o que caracteriza exatamente um espírito sofredor? Ao analisarmos os relatos desse capítulo, nós percebemos que todos eles têm um ponto em comum. Tá, mas quais são esses pontos? Esses espíritos sofredores, eles conservam em suas lembranças, eles reconhecem os erros cometidos e sentem, muitas vezes, de forma intensa, as consequências morais de suas ações. É como se fosse um arrependimento contínuo, Então, nesse caso, o sofrimento nem sempre é físico. Em muitos casos, ele vai se manifestar como remorso, como solidão, como apego aos bens materiais, dificuldades de aceitar a própria desencarnação e a incapacidade de se desligar dos interesses terrenos. E esses depoimentos, eles revelam um ponto muito importante, uma verdade muito importante. Não é a morte que transforma automaticamente o espírito. Por quê? Não é simplesmente, eu morri, eu virei santo, me transformei. Não. Quando nós desencarnamos, nós levamos conosco também nossos valores, nossos sentimentos, nossos hábitos e nossa consciência. Então o desencarne muda o plano da existência, mas não modifica por si só aquilo que somos. Mais uma vez, não é porque morreu que vai virar anjo. E é por isso que a verdadeira, essa nossa preparação para a vida espiritual, ela acontece aqui e agora, ou seja, nas escolhas que nós fazemos diariamente. Tá? Então, quando a gente vai lendo esse capítulo, nós vamos perceber
que nós encontramos espíritos que sofreram pelos mais variados motivos, né? Alguns que viveram para satisfazer seus interesses materiais, outros cultivaram o orgulho, cultivaram o egoísmo, mas há também aqueles que desperdiçaram oportunidades de fazer o bem, né? Apesar de todas essas diferenças, todos esses relatos apontam para a mesma conclusão, ou seja, que é aquilo que a gente sempre fala: nenhuma ação fica sem consequência. Tudo que nós fazemos tem um porquê. Desculpe. Mas Kardec também vai destacar algo bastante consolador, que mesmo em sofrimento, esses espíritos, né, não estão abandonados. Ou seja, mesmo sofrendo, mesmo colhendo algo que eles plantaram, né, que não seja muito bom, eles estão sempre orientados e acompanhados pelos bons espíritos. Então, seguindo aqui no nosso estudo, né, nós vamos perceber que muitos deles reconhecem seus erros, aceitam o auxílio recebido por meio de oração e começam lentamente um processo de renovação. E esse é um aspecto essencial na doutrina espírita, ou seja, o sofrimento não é um fim em si mesmo, né? Ele pode tornar-se o início de uma profunda transformação moral. Uma coisa que é interessante a gente sempre falar, outro dia eu estava vendo uma live, o pessoal me perguntaram assim: mas mesmo que eu não queira, eu vou progredir? Sim, porque chega uma hora que o nosso espírito cansa. Ele cansa de errar, ele cansa de andar por aquela estrada e ele fala: não, chegou a hora de eu mudar. E aí nós mudamos, nós buscamos o nosso progresso. Tá? Outro ponto importante aqui nesse capítulo é a importância da prece. Diversos espíritos lá no capítulo relatam sentir alívio quando recebem pensamentos de carinho, orações sinceras dos que aqui ficaram, dos encarnados. E isso nos lembra que a caridade ultrapassa os limites da vida física, né? Então nós podemos, sim, sempre continuar ajudando aqueles que já partiram. Mas ajudando como? Através de vibração, de uma vibração fraterna, dos bons pensamentos, da lembrança amorosa e de uma oração. E também aprendemos que Deus jamais vai fechar as portas ao arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo da mudança. Então sempre existe a possibilidade de recomeçar. E esse recomeço é sempre pelo arrependimento dos nossos atos. Então, se sempre existe a possibilidade de recomeçar, nós vamos perceber aqui que sempre existe esperança. Então sempre temos o consolo, as benesses para que consigamos sempre trilhar o caminho da luz, o caminho desse nosso progresso. Então, a gente vai seguindo aqui e a gente vai percebendo também um outro ponto, né? Que é sempre aquilo que a gente sempre fala. Não adianta eu ler todos esses livros, não adianta eu conhecer tudo sobre a doutrina espírita se eu não consigo trazer isso, esses aprendizados, esses ensinamentos para o meu dia a dia. Então, quando a gente lê esse capítulo e a gente faz uma seguinte pergunta, né? Mas o que todos esses relatos de espíritos sofredores têm a ver com a minha vida? E nós vamos perceber que a resposta é muito mais simples do que nós imaginamos. Porque assim, o que acontece com esses relatos, com esses espíritos? Eles vão nos mostrar que nós estamos formando todos os dias nossa consciência espiritual. Então, como nós já comentamos, as nossas escolhas, as escolhas daqueles pequenos atos, são exatamente as pedrinhas que nós vamos colocando no nosso caminho para buscar essa nossa consciência espiritual. Consciência espiritual entenda-se também como evolução espiritual. Tá? Então, nós vamos perceber que não são apenas essas grandes decisões que vão definir o nosso futuro. Nós já falamos, o que vai definir os nossos futuros são essas pequenas pedras, esse bom dia que a gente dá ao nosso próximo, uma palavra de consolo, uma palavra de amizade, um abraço fraterno, né? Ouvir um amigo. São esses pequenos atos que passam desapercebidos no nosso dia a dia, mas que ele tem um peso enorme na nossa formação espiritual. São esses pequenos gestos, né? Então, a gente só precisa tomar cuidado, porque ao invés de dar uma palavra de consolo, muitas vezes nós damos o quê? A palavra impaciente. Nós somos impacientes, nós não temos paciência para ouvir os nossos irmãos. Nós não temos, às vezes eu falo, eu perdoei, mas na verdade eu não perdoei ninguém, né?
Muitas vezes nós temos oportunidades de ajudar os nossos irmãos no nosso dia a dia, os nossos amigos, parentes, que seja, e nós simplesmente ignoramos. E, além do mais, nós alimentamos o nosso orgulho a cada instante. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Por quê? Porque é exatamente o contrário. É a compreensão, é a humildade, é a honestidade, é a solidariedade que escolhemos cultivar é que vai formando essa escada, esse caminho, essa consciência espiritual. Então lembremos, né? Cada escolha que eu fizer vai deixar marcas em nosso espírito. Então esse capítulo ele nos convida a fazer exatamente essa reforma íntima, essa transformação íntima constante. Não por medo do sofrimento, né? Mas o que vai me acontecer? Não, longe disso. Mas principalmente porque desejamos viver em harmonia com as leis divinas. A gente só sofre quando delas a gente se afasta. Ou seja, nós só sofremos quando nós nos afastamos das leis divinas. Tá bom? Então, um outro ponto interessante, né? Que a gente sempre precisa ter em mente, que é o seguinte. Desculpa mais uma vez. Quando nós vamos terminar esse estudo, eu acho que vale sempre a pena a gente fazer algumas perguntas a nós mesmos, né? Mas que tipo de perguntas? Aquelas perguntas que a gente tem medo da resposta. Que tipo? Eu tenho alimentado mais amor ou mais ressentimento? Eu estou preso aos interesses materiais, aos prazeres materiais? Ou também estou cuidando da minha vida espiritual, né? Eu estou me alimentando só do pão ou também do pão espiritual? O meu espírito também está se alimentando, né? Eu tenho, a cada oportunidade que eu tenho de ajudar ao próximo, eu estou ajudando, eu estou aproveitando ou eu estou desperdiçando? Então a gente precisa fazer exatamente essas perguntas. Uma outra coisa que é bem difícil também, né, mas faz parte desse arrependimento, desse processo, quando eu erro, eu reconheço o meu erro, eu peço perdão e sigo uma nova jornada e recomeço, né, ou eu busco um culpado, ou eu sempre tenho uma desculpa para justificar a minha ação, né? Então nós precisamos fazer essas perguntas que incomodam, porque se a gente der uma resposta não para cada uma delas, exige que eu faça uma mudança, exige que eu reveja os meus atos. E isso muitas vezes é doloroso. O nosso orgulho muitas vezes impede isso. Então, essas perguntas, né, como a gente sempre comentou, não tem o objetivo de nos acusar, mas sim de orientar, de fazer com que a gente corrija o nosso caminho para que a gente possa trilhar o caminho correto e não permanecer no caminho errado. E o Espiritismo, né, ele vai nos ensinar exatamente isso. Já que eu não posso fazer um novo começo, já que eu não posso fazer um novo começo, eu posso agora, a partir desse momento, mudar e fazer um novo final. Ou seja, o Espiritismo nos ensina que a cada dia é uma nova oportunidade de crescimento. Enquanto estamos encarnados, sempre é tempo de mudar. Lembre-se bem dessa frase, né? Então, sempre é tempo de mudar. Então, indo já para a parte final do nosso capítulo, do nosso estudo, nós vamos perceber que esses espíritos sofredores apresentados por Kardec, eles não devem ser vistos apenas como personagens de um livro. Não. Por quê? Porque eles são espíritos, eles são irmãos em humanidade. E muitas vezes vai mostrar ali uma personalidade que nós já tivemos. Talvez o que está escrito ali descreva um momento que nós passamos em uma das nossas reencarnações. Então essas experiências servem de alerta, mas também servem de esperança, sempre. Alerta, né, porque vai mostrar que todas as nossas escolhas têm consequência. E esperança porque revela que Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Você lembra aquela frase de Jesus que ele fala, nenhuma das ovelhas do meu pai eu deixarei para trás? É exatamente isso. Deus não vai abandonar nenhum de seus filhos. Deus vai estar sempre ao nosso lado, mesmo aquele que errou profundamente. Mesmo aquele que continua no erro, ele continua sendo chamado ao arrependimento, ao aprendizado e ao progresso. Então, essa é a beleza da justiça divina.
ela educa sem condenar para sempre. E oferece a cada espírito, né, novas oportunidades de evolução. Veja, ela educa sem condenar para sempre. Então, ficar sofrendo eternamente no inferno não existe. O que existe são novas oportunidades que nós recebemos para a nossa evolução. Tá? Então, hoje vamos fazer um pouquinho mais rápido, porque eu estou me recuperando de uma gripe. E então nós vamos chegar ao final de mais esse capítulo do Céu e Inferno. E espero que essa reflexão, que esse nosso bate-papo tenha contribuído fortemente para fortalecer a sua confiança na justiça e na misericórdia, na justiça, na misericórdia e no amor de Deus, né? E mais uma vez nós pedimos, se esse nosso bate-papo aqui foi útil para vocês, compartilhe com outras pessoas, mande para um amigo, peça para um amigo se inscrever lá no nosso canal, para que a gente consiga divulgar cada vez mais o Espiritismo e levar cada vez mais uma palavra de consolo, uma palavra de esperança a alguém que, primeiro, que deseja compreender melhor os ensinamentos da doutrina espírita, ou principalmente para alguém que esteja sofrendo, que esteja precisando de um consolo. Então mande lá para um amigo, tá? Dá um alô. E no próximo encontro nós vamos estudar o capítulo 5 da segunda parte, que é intitulado Suicidas. Então nós vamos perceber que é um dos capítulos mais profundos e delicados dessa obra, na qual Kardec vai apresentar relatos que vai cada vez mais nos convidar à compaixão, ao entendimento e ao respeito pela vida. Então, vamos agradecendo por mais esse momento e pedindo que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, iluminando nossos pensamentos e inspirando cada vez mais as nossas escolhas. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês e até o nosso próximo estudo. Até mais!